Quero agradecer ao professor Tiengo aí pela oportunidade de estar aqui no Ginga Responde e responder aí quem que é o Yuri, né? O Yuri foi goleiro de futebol desde os 6 anos de idade, passou pelas categorias de base, né? Por pouco tempo fui federado, disputei um campeonato paulista sub-20, disputei outras competições também. Sou de uma cidade pequena, né? De Porto Ferreira, e na época a gente também não tinha muita condição para investir muito firme no esporte. Minha mãe, professora, nunca me influenciou muito a permanecer no esporte, sempre nos estudos. Então logo aos 17 anos eu decidi encerrar minha brevíssima trajetória como goleiro e tentar fazer esse sonho de se tornar goleiro, também percebendo que eu não me tornaria aquele goleiro que eu gostaria de ser. Eu queria fazer esse sonho se tornar realidade por meio de outras pessoas. Então eu fui fazer o meu curso de Educação Física, passei na USP, aqui de Ribeirão Preto, na Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, na USP, e trilhei todo o caminho da universidade, aí, os 4 anos, sempre pensando em ser treinador de goleiros e ajudar a profissão de alguma forma, ajudar o processo de formação desses goleiros de alguma forma. Saindo da universidade, já fiz ali o meu TCC sobre goleiros de futebol, sobre como que eram as percepções dos treinadores de goleiros de futebol para as categorias de base, né? E pude perceber ainda nessa pesquisa o quanto ainda isso estava longe de uma cientificidade adequada, né? Quanto ainda era algo que já vinha em evolução há muito tempo, né? Claro, o treinamento de goleiros foi uma das coisas que mais evoluíram no futebol, mas ainda era algo que era muito na base do achismo, né? Pouco se falava de ciência, né? No futebol para goleiros, né? Principalmente. E eu, percebendo isso de alguma forma, depois dos 2 anos que eu fui preparador de goleiros, que eu fui treinador de goleiros, depois desses 2 anos eu percebi que minha área era a área acadêmica mesmo. A área que eu poderia auxiliar muito mais, além de fazer esse sonho se tornar realidade por meio de outros goleiros, de formar outros goleiros. Eu percebi que eu poderia ajudar muito mais no processo de formação dos treinadores, de como os treinadores poderiam lidar com esses goleiros, né? Então tudo isso me motivou a entrar de novo no mestrado, né, na área acadêmica. E a partir daí eu falei com o professor Renato Marques, meu orientador também lá do TCC, e a gente voltou a trilhar um caminho juntos aí, e a gente fez uma pesquisa sobre o desenvolvimento da trajetória, da carreira dos goleiros que atuaram pela seleção brasileira. A gente fez entrevistas semi-estruturadas com 7 goleiros que passaram pela seleção brasileira, e nós conseguimos pegar aí um histórico de convocações de 1972 até 2017, né? Com alguns gaps, claro, mas foram goleiros que foram muito importantes para a história do futebol, para a história do treinamento de goleiros do Brasil. E foi extremamente motivante para mim saber que eu poderia contribuir de alguma forma para a formação dos treinadores, justamente por nessas entrevistas eu tratar sobre como o processo de se tornar goleiro desde a infância até o último ano de profissional ocorreu, quais foram as principais transições, quais foram os principais momentos de suas carreiras. Então tudo isso me motivou a continuar na área acadêmica, me motivou a fazer a minha dissertação, que posteriormente veio a se transformar em um livro. Graças ao 2º prêmio Teses e Dissertações que a gente participou, e nós fomos um dos vencedores do 2º prêmio Teses e Dissertações lá de 2020, sobre os aspectos pedagógicos do esporte. Bom, a obra em si, como eu já dei alguma pincelada aqui, né, na pergunta anterior aqui do professor Tiengo,
é uma obra que se baseia na dissertação do meu mestrado, na qual a gente utilizou alguns referenciais da psicologia esportiva também, juntamente com alguns referenciais da pedagogia. E a minha pergunta principal foi saber como que os goleiros traçaram suas trajetórias, quais foram os principais desafios e barreiras que esses goleiros encontraram ao longo de suas trajetórias, desde estrutura para treinamento, como eram os treinamentos na infância, como eram os treinamentos na adolescência, como isso mudou ao longo do tempo, se mudou ou não mudou ao longo do profissional, como a relação que eles tiveram com os treinadores desde a época de escolinha, desde a época de várzea até se tornar profissional, como isso foi se alterando, se foi se alterando, como a relação dos familiares com eles e as expectativas dos familiares que os familiares tinham sobre eles durante a trajetória esportiva, como isso foi mudando ao longo do tempo, como esse relacionamento foi mudando ao longo do tempo, e também como a relação com os diversos parceiros que eles tiveram dentro do esporte e fora do esporte também influenciaram para que eles se tornassem as pessoas que eles se tornaram, para que eles se tornassem os goleiros que eles se tornaram. Então, como que foi a relação deles com o clube, com os clubes que eles passaram, quais foram os principais momentos, quais foram as principais transições nas suas carreiras, a transição da sub-15 para 17, 17 para 20, algumas lesões que tiveram, algumas mudanças de clubes, migração para a Europa, convocações para a seleção brasileira, coisas que realmente mudaram, alteraram o rumo das carreiras desses goleiros. Então, esses foram os principais resultados que a gente trouxe, a gente encontrou, que a gente conseguiu pegar a história do goleiro, né, traçar um paralelo com a história do goleiro em nível mundial, em nível nacional, com a trajetória dos nossos goleiros aí, por fato da gente ter pegado uma amostra intergeracional, uma amostra que atravessou gerações aí. Então a gente dividiu, bem dizer, a nossa discussão em 3 grupos, né? O grupo dos goleiros que foram autodidatas, ou seja, aqueles que não tiveram treinadores de goleiros durante mais da metade de sua trajetória. Os goleiros do grupo pioneiros no treinamento específico, foram aqueles goleiros que foram privilegiados com os primeiros treinadores de goleiros, grandes treinadores de goleiros que auxiliaram no Brasil, principalmente nesse processo de consolidação da profissão de treinador de goleiros. E o grupo da era da globalização, né, que é onde os meninos, os profissionais goleiros que atuaram pela seleção brasileira já desde o início de suas carreiras, já tiveram treinadores de goleiros em todas as categorias e isso já estava se dando já de uma forma mais científica, principalmente em clubes maiores, e o quanto isso se mudou ao longo do tempo. Então a gente traça um paralelo histórico muito importante, muito legal, de diferença de como a carreira era encarada lá na década de 70, 80, 90 e de como ela começou a ser encarada nas décadas de 2000 e 2010. Então eu acho que esses foram os principais achados e conquistas que a gente teve para a construção do nosso trabalho. Claro que nós tivemos muitos desafios para concluir essa obra. Primeiro, para conseguir o contato de goleiros que já passaram pela seleção brasileira. Então foi bem difícil, bem árduo aí para a gente conseguir o contato desses goleiros e depois fazer esse contato com esses goleiros se tornar uma entrevista possível. Todas as entrevistas duraram praticamente 1 hora ou mais. Então conseguir esse tempo com esses goleiros que foram tão importantes no nosso cenário e que continuam contribuindo de alguma forma para o futebol e para a vida de outras pessoas. A gente sabe que o tempo desses goleiros é curto, que a gente não tem tanto tempo para conseguir uma conversa tão ampla quanto a gente teve, então a gente teve um privilégio bem grande, né? Acredito que a grande conquista do nosso trabalho foi a gente ter conseguido entrevistar os 7 goleiros de seleção brasileira, 7 grandes goleiros de seleção brasileira. Eu acho que essa foi uma grande conquista, né? E os desafios passaram desde a gente conseguir o contato até a gente conseguir depois fazer essa entrevista, transcrever essas entrevistas e analisar os dados da melhor forma possível, utilizando principalmente alguns referenciais teóricos muito científicos, dos quais a gente também tentou, de uma forma, traçar um paralelo com um período histórico do treinamento de goleiros no mundo e no Brasil. Então toda essa conciliação foi uma batalha bem grande, foi bem difícil de a gente conseguir, mas eu acredito que ao mesmo tempo que esses desafios
também fizeram as conquistas nossas, né? Principalmente por ter ganhado esse prêmio Teses e Dissertações. E por ter ganhado esse prêmio Teses e Dissertações, a gente ter conseguido fazer esse livro, que tem o título A Formação de Goleiros de Futebol, da iniciação à seleção brasileira, eu acredito que a gente conseguiu trazer o conhecimento científico para mais próximo dos treinadores. Então aí fica o apelo aí para quem quiser ler o livro, ele é gratuito e eu posso passar o link aqui na descrição do vídeo. Valeu, Tiengo, muito obrigado pela oportunidade, até mais.